Bom dia. Então, aqui estamos novamente, né? Aula de matemática agora. Vamos começar um bloco novo hoje, um assunto legal. Bastante atenção, né? Vamos nos concentrar bastante, tá? Bastante atenção aqui agora. Matemática, página 179. Vamos aproveitar bem a nossa aula, prestar atenção no vídeo para depois fazer as atividades, ok? Medidas. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores falando sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Veja alguns animais que a turma observou. Então, aqui, araras azuis e os macacos, ok? Você já visitou um zoológico? Se sim, que animal chamou mais a sua atenção? Você já aprendeu nas aulas de ciência sobre os animais em extinção no Brasil? Quais são eles? Algumas unidades de medida. Animais de todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes, e também de diferentes pesos. Vamos conhecer algumas medidas de animais, mas antes, que tal relembrar algumas e conhecer outras? Unidades de medida de massa e de comprimento? Então, vamos relembrar aquilo que nós aprendemos lá no segundo ano. Tá? Vamos fazer uma lembrança, colocar na nossa memória de novo. Prestem muita atenção, segundo ano, tá? Assim, ó, prestem atenção agora nesse quadro, não escrevam nada, para lembrar mesmo o que vocês aprenderam lá no segundo ano, que a gente vai precisar agora aqui, ok? Então, vamos lá. Unidades de medida de massa, é aquilo que a gente pesa. As unidades de medida de massa que você estudou no segundo ano são o quilograma, que é representado por duas letras minúsculas, e o grama. O grama, não é a grama, tá, gente? A grama está lá fora no jardim da casa, né? Essas unidades são usadas para medir o peso de objetos, animais, pessoas. Você se lembra da correspondência entre o quilograma e o grama? 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Quando eu tenho 1000 gramas, eu tenho 1 quilograma, certo? Tudo que é menos de 1000 gramas, eu peso, eu chamo de grama. Eu só posso dizer quilograma depois que tiver mais de 1000 gramas. Se no pacote de bolacha tem 500 gramas, então não é, na verdade é meio quilo, mas eu vou colocar 500 gramas, não tem 1 quilo. Para ter 1 quilo, precisa 2 pacotes de 500 gramas. Ou seja, se despejarmos 1 quilo, 1000 gramas de açúcar em um recipiente, estaremos despejando a mesma quantidade. Há também outras unidades de medida de massa. Uma delas é a tonelada, representada por um T, que é usada para medir coisas muito pesadas, como uma girafa ou um hipopótamo. Veja quantos quilogramas há em uma tonelada. Então, uma tonelada é igual a 1000 quilogramas, não confundam. 1000 gramas é 1 quilo. 1000 quilogramas, né, é 1 tonelada. Ou seja, se um animal pesa mais de 1 tonelada, pesa mais de 1000 quilogramas. Então, essas aqui são as unidades de medida de massa. Agora, as unidades de medida de comprimento. As unidades de medida de comprimento que você estudou no segundo ano são o metro, centímetro, milímetro. Essas unidades são usadas para medir o comprimento, a altura, a largura de objetos, animais, pessoas, a distância entre cidades, etc. Você se lembra da correspondência entre o metro e o centímetro? 1 metro é igual a 100 centímetros, ou seja, um pedaço de barbante com 1 centímetro deverá caber 100 vezes em um pedaço de 1 metro. Então, o metro ele é dividido em 100 pedaços de 1 centímetro. Se vocês vão lá em casa pegar uma fita métrica ou 1 metro e vão observar, são pedacinhos de 1 centímetro, por isso que está escrito 1, 2, 3. A fita métrica vai até 150, porque ela mede 1 metro e 50 centímetros. Tem gente que diz 1,5 metro. Por quê? Porque 50 centímetros é a metade de meio metro, tá? Então, ela é dividida em centímetros, ok? Então, há também outras unidades de medida de comprimento. Uma delas é o quilômetro, que é usado para medir comprimentos maiores, como a distância entre as cidades. Veja quantos metros há em 1 quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros, ok? 1000 metros.
Então, não dá para medir com metro, né? Então, precisa um outro aparelho. Ou seja, 1 metro cabe 1000 vezes em 1 quilômetro. A distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo, deu aproximadamente 200 quilômetros. Então, as distâncias se medem em quilômetros, as distâncias maiores. Atividade 1. Leia os textos a seguir sobre o lobo-guará e a girafa. Em seguida, resolva as questões. Texto 1. Lobo-guará. Lobo-guará, aqui a foto dele, ó, tá? Ele é o maior canídeo da América do Sul, com aproximadamente 115 centímetros de comprimento, ou seja, 1,15 m, né? É também um dos mamíferos mais ameaçados de extinção devido à destruição dos cerrados que habita. Cerrado é um tipo de ambiente, né? Onde não tem muita árvore grande, tem árvorezinhas menores. Então, esse é o terreno que as pessoas mais gostam de construir indústrias, de fazer fazendas. Então, por isso que o lobo-guará está ameaçado de extinção. Essa devastação ocorre para que haja plantações de soja e criação de pastos para gado. O lobo-guará é um animal noturno e, para procurar alimento, chega a percorrer até 30 quilômetros em uma única noite. Seu peso ao nascer é de 350 gramas e, quando adulto, chega a pesar entre 25 e 30 quilos. Pessoal, peguem um marca-texto agora, ou um lápis de cor, rapidinho, e vão aqui, ó. Marquem 115 centímetros, pintem aqui, ó, 30 quilômetros, pintem 350 gramas e pintem 25 a 30 quilogramas. Repetindo, 115 centímetros, aqui 30 quilômetros, 350 gramas e 25 a 30 quilogramas. Isso aí vocês vão pintar, que vocês vão precisar depois para atividade. Gente, os canídeos constituem uma família de mamíferos carnívoros que inclui o cachorro, o lobo, o coiote, a raposa, entre outros. Certo? Então, essa é uma família dos canídeos. Texto 2, a girafa. Um bebê girafa desenvolve-se no corpo da mãe por cerca de 14 meses e frequentemente nasce apenas um filhote de cada vez. Quando a mãe está em pé durante o nascimento do filhote, esse cai de uma altura de quase 2 metros. Ao nascer, a altura do filhote varia entre 150 e 170 centímetros, mas quando adulto, esse é o animal terrestre mais alto. Agora vocês vão pintar 14 meses, vocês vão pintar 2 metros e vocês vão pintar 150 e 170 centímetros, ok? Então, vocês vão pintar ou com marca-texto com lápis de cor, repetindo, 14 meses, 2 meses, 150 e 170 centímetros. E agora nós vamos fazer as atividades. 1. Anote no quadro abaixo as medidas de comprimento, de massa e de tempo que aparecem nos textos. Então, vocês vão lá nesse texto procurar as medidas de comprimento. Comprimento, em metros e centímetros. Certo? Então, vocês vão procurar aqui aquilo que vocês pintaram, né? 1 metro, por exemplo, 115 centímetros é uma medida de comprimento. E todas as medidas de comprimento vocês vão marcar aqui. Depois, vocês vão lá onde vocês pintaram, que a prof mandou pintar e marcar com texto. Vocês vão marcar as medidas de massa. E depois as medidas de tempo. O tempo se mede em horas e minutos. E dias também, né? Então, meses, certo? Então, aqui nós temos uma medida de tempo, certo? Isso vocês, então, vão marcar aqui. 2. Uma fêmea do lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes a cada gestação. Considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie, qual seria o peso total de 3 filhotes? Então, aqui diz que o filhote pesa 350 gramas. Então, para achar o peso de 3 filhotes, eu tenho que 3 vezes 350, né? Eu posso primeiro fazer uma aditiva, somando os 3, né? Depois eu posso fazer a multiplicativa. Daí nós vamos chegar no resultado e nós vamos escrever aqui a resposta. A pergunta é, qual seria o peso total de 3 filhotes? O peso total de 3 filhotes e colocar aqui o resultado. 3. Reescreva as medidas dos itens abaixo usando os símbolos de unidade de medida de comprimento, metro e centímetro. Exemplo.
118 centímetros é igual a 1 metro e 18 centímetros. Pois 118 centímetros é igual a 100 centímetros mais 18 centímetros. Podemos reescrever como 1 metro e 18 centímetros. Olhem bem isso aqui, marquem contexto para vocês terem a fórmula. Repete aqui. 118 centímetros é igual a 1 metro e 18 centímetros, pois 118 centímetros é igual a 100 centímetros mais 18 centímetros. Podemos reescrever assim, 1 metro e 18 centímetros. Então, vamos lá. Letra A. Um filhote de girafa pode medir 170 centímetros ou, aqui ó, 1, né? Certo? B. O comprimento aproximado do corpo do lobo-guará é de 115 centímetros ou transformar em metro e centímetro, aqui e aqui. 4. Sobre o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará, 115 centímetros, é possível afirmar que A. É maior que 1 metro, está entre 2 e 3 metros, é menor que 1 metro. Escolher uma dessas opções. Então, nós vamos aqui, agora, nós temos mais atividades, né? Então, nós vamos até terminar essa página, até a 5. O lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Se ele sair durante 5 noites e percorrer essa distância em todas elas, quantos quilômetros irá percorrer no final desse período? Então, o lobo-guará percorre 30 quilômetros por noite. Ele vai sair 5 noites. 5. Então, eu tenho que fazer 5 vezes os 30 quilômetros. Então, eu posso fazer uma aditiva e depois a multiplicativa eu vou ter o resultado de quantos quilômetros ele vai percorrer em 5 noites. Aí eu vou escrever a resposta, ó, né? Quantos quilômetros percorre ao final? Eu escrevi aqui. E 6. Uma girafa que pesa 780 gramas pesa mais ou menos de 1 tonelada. Por quê? Desculpa, 780 quilogramas. Uma girafa que pesa 780 quilogramas pesa mais ou menos do que 1 tonelada. Pense em quanto pesa 1 tonelada, quantos quilogramas. Daí põe a resposta aqui, se é mais ou menos e por quê. Ok, gente, a prof vai interromper aqui. Nós temos atividades para 3 aulas, tá? Ok? 3 aulas de matemática. Então, não significa que assim, ó, eu vou assistir o vídeo da prof, em 10 minutos eu acabei. Não é? Se vocês estivessem lá na escola, vocês estariam lá a manhã inteira. Tá? Em 3 aulas, vocês estariam 3 vezes 45 minutos. Então, vamos fazer com atenção e no vídeo interativo, depois, se der tempo hoje, senão na quinta-feira, nós vamos corrigir para ver quem respondeu tudo certo, ok? Uma boa aula para vocês e até daqui a pouquinho.